conforme foi apresentado, eu sou o João Vitor, estou alocado na equipe de drenagem. Vou fazer a apresentação dessa segunda parte do diagnóstico, que é referente à gestão administrativa e financeira do serviço de drenagem. Essa apresentação eu vou fazer ela em duas etapas. A primeira etapa, eu vou dar um contexto da cobrança pelo serviço de drenagem no Brasil, porque é de longe o campo que tem-se mais dificuldade na hora do preenchimento. Então, eu vou abordar as questões da base legal, os instrumentos que são permitidos para cobrança, alguns requisitos e as principais dificuldades encontradas hoje para a instituição da cobrança no serviço. A segunda parte da apresentação eu vou fazer de uma forma mais descritiva, que eu vou abordar as outras informações dos nossos formulários. Eu vou passar pelas formas de custeio dos serviços, as receitas e as despesas no ano de 2020, o pessoal alocado nos serviços e os investimentos contratados e desembolsados no setor. A gestão administrativa e financeira ela engloba 2 dos nossos 6 formulários, totalizando para esses 2 formulários, que é o de cobrança e o financeiro, um total de 26 informações e 10 indicadores. A abrangência do SNIS na coleta de 2020. Para o módulo de águas pluviais, 4.107 municípios participaram da coleta. Foi a nossa coleta de longe com maior índice de participação. Comparado com o ano de 2015, que foi a nossa coleta piloto, nós tivemos um aumento de 1.566 municípios. E esses 4.107 municípios representam 73,7% dos municípios brasileiros, abrangendo 132,8 milhões de habitantes, que corresponde a 86,3% da população total. Essa é a página inicial do nosso formulário de cobrança. Nele são apresentadas 4 informações, e dessas 4 eu decidi trazer essas 2, que são os campos que geram mais dúvida no preenchimento. Os campos são o CB001 e CB002. O CB001 ele questiona se existe alguma forma de cobrança pelos serviços. Aqui a forma de cobrança é pelo uso ou pela disposição dos serviços. As opções de resposta são dadas, são 2 opções, você pode marcar sim, existe cobrança, ou não, não existe, sendo que, se for afirmado que existe a cobrança, ele desbloqueia o segundo campo, que é o CB002, que você especifica, ele questiona qual tipo de cobrança que é adotado. Dentre as opções de resposta, nós temos a cobrança de taxa específica, a cobrança de tarifa ou preço público, ou outros tipos. Tá? E para entender melhor como responder esses campos, com o objetivo de sanar as dúvidas do prestador que vai responder na ponta, será feita essa revisão sobre o tema cobrança, analisando, conforme eu disse no sumário, a previsão legal da cobrança, as modalidades e as principais dificuldades para a instituição da cobrança a nível municipal. Tá, a cobrança pelos serviços é prevista na Lei 11.445 de 2007, atualizada posteriormente pela Lei 14.026 de 2020, e é instituído que a sustentabilidade financeira pelo serviço de drenagem deve ser assegurada mediante a cobrança por esses serviços. A mesma lei ela prevê que a cobrança deve ser feita através de 2 modalidades, ou a taxa ou a tarifa, onde é vedado a dupla cobrança. O que significa isso? Quando no município é cobrado mediante a taxa, não pode se cobrar por tarifa e vice-versa. E a cobrança pelo serviço deve levar em conta, ainda de acordo com a lei, em seu artigo 36, deve-se levar em conta os percentuais de impermeabilização do lote urbano, a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água da chuva, o nível de renda da população e as características dos lotes urbanos e as áreas que neles podem ser edificadas. Analisando agora essas 2 modalidades de cobrança, ambas são remunerações pela prestação de serviço público, tanto a taxa específica quanto a tarifa, e apesar dessa característica comum, existem nas 2 algumas especificidades que as diferenciam. Começando pela taxa, a taxa é um tributo, é um dos tributos estabelecidos no artigo 145 da nossa Constituição. A taxa ela só pode ser instituída mediante a lei municipal,
e ela é compulsória. Ou seja, a partir do momento que o município institui a cobrança por um serviço, utilizando ou não desse serviço, somente pela disposição dos serviços já é suficiente para o município cobrar, independente se o usuário utilizou ou não desse serviço. Além dessas características, ela possui um regime jurídico de direito público. Um exemplo claro da taxa seria a taxa, trazendo para o nosso contexto de saneamento, seria a taxa pela limpeza urbana. A partir do momento que é instituído no município que tem-se a taxa de limpeza urbana, somente pela disposição dos serviços, o usuário, utilizando ou não, já é obrigado a pagar essa taxa. O que é diferenciado na tarifa. A tarifa ela não possui característica tributária, ela é instituída mediante um contrato entre partes, no caso, o prestador de serviço e o usuário desses serviços, diferente da taxa que é instituída por lei. E diferente da taxa, ela é opcional. O usuário pagará somente pelo que desses serviços ele utilizar. E diferente da taxa, que possui natureza jurídica e direito público, a tarifa possui natureza de direito privado. Ou seja, ela é aplicada geralmente nas concessionárias de serviços públicos. E um exemplo para a tarifa, assim como eu dei para a taxa, trazendo para o lado do saneamento, seria a tarifa pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário. Apesar de a gente ter um monopólio nesse setor, o que induz a pessoa a achar que ela é compulsória, na verdade, ela é opcional. Você só paga se você adquirir o serviço dessa concessionária. E a partir dessa definição, o que deve ser cobrado no Brasil? Aqui é um resumo do que eu já falei, né? Das principais diferenças: uma tributa, a outra possui característica não tributária, uma instituída por lei e a outra mediante a contrato, uma compulsória, a outra opcional, uma tem natureza jurídica de direito público e a outra privado. Analisando esse cenário, a cobrança está diretamente ligada à natureza jurídica dos gestores de serviços de drenagem. E na nossa coleta de 2020, ficou constatado que 99,8% dos municípios da prestação de serviços de drenagem é feito pelo poder público, que engloba administração direta, autarquias e empresas públicas. Ou seja, nesse cenário, em 99,8% dos municípios, se for instituída uma cobrança, ela deverá ser feita mediante uma taxa específica. E esses são os dados de cobrança. Apesar da cobrança ser instituída legalmente, a gente pode ver com os dados coletados em 2020 que a cobrança ainda é embrionária no cenário brasileiro, onde somente 0,58% dos municípios realizam a cobrança. Esses 0,58% constituem-se em 24 municípios, dos 4.107 analisados. E quando a gente expande esses 24, metade deles cobram por meio de taxa específica e a outra metade por meio de tarifa ou preço público. E quais são as dificuldades, analisando nesse contexto, para a cobrança ser implementada no cenário municipal? Nós temos de cara duas dificuldades. A primeira são as dificuldades técnico-operacionais, que se resumem à inexistência de insumos que possibilitam a individualização do volume de água da chuva que cada lote lança no sistema de drenagem. Dentre essa inexistência, podemos citar a inexistência de cadastro técnico territorial atualizado, um cadastro que englobe as características, os percentuais de impermeabilização do lote, conforme eu já falei que é previsto na lei, ou que também possua um cadastro de dispositivos de amortecimento. Também não existem, ou quando existem, na maioria dos casos são deficitários, o plano diretor urbanístico, o plano diretor de drenagem, dentre outros. A outra dificuldade para a institucionalização da cobrança são as dificuldades legais, onde encontra-se resistência por parte dos prefeitos e vereadores no município de instituir uma nova taxa por um serviço que não é tão evidente. Por exemplo, diferentemente de uma nova ligação de água, no caso do serviço de abastecimento, onde o benefício fim é logo reconhecido, ou seja, se eu instituo uma nova ligação de água, eu tenho uma família a mais com abastecimento.
No caso de drenagem, a implementação de uma infraestrutura nova ou uma melhoria na infraestrutura já existente não traz benefícios rápidos. Para a constatação desses benefícios, depende-se de eventos hidrológicos que justifiquem essa implementação. Ou seja, você só vai ver os benefícios dessa melhoria ou implementação diante de eventos hidrológicos impactantes, o que não acontece frequentemente. Dessa forma, nós vimos que a cobrança ela ainda é embrionária, e a partir daí, como é feita a remuneração por esses serviços? Dos municípios que informam não possuir cobrança, 48,89% tem a forma de custeio por meio do orçamento geral do município. Ou seja, os serviços de drenagem são encarados municipalmente apenas como uma despesa, não se gera-se receitas para esse fim. Além do recurso do orçamento geral, outros 4,51% dos municípios da amostra informam que custeiam mediante outras formas. Já 3,62% informam que custeiam mediante outras formas associadas ao recurso do orçamento geral do município. E outros 42,98% não existem forma de custeio, esses 42%. Quais seriam essas outras formas? Analisando as respostas, que as respostas são fornecidas pelo próprio município, podemos citar receita de contribuição de melhoria, que é um outro tributo também instituído na Constituição junto com as taxas, repasses federais, fundos de participação dos municípios, custeio mediante a convênios e taxas de poder de polícia, multas, dentre outros. Tá? Dessa forma, como já informei antes, as características embrionárias da cobrança acarretam que os serviços são incorporados, na maioria dos casos, ao orçamento geral da administração pública. E avançando um pouco mais em nossos formulários, temos a coleta de dados sobre as receitas e despesas municipais. No SNIS 2020, dos 4.107 municípios, 3.208 informaram não coletar dados para a receita. Já 899 municípios declararam um montante no valor de 5,8 bilhões de reais para as receitas com serviços de drenagem. Analisando agora os valores para a despesa, um total de 1.514 municípios declararam não possuir despesa, ou seja, os campos de despesa nos nossos formulários eles informaram como zero no tocante à despesa. Já outros 2.593 informaram um total de despesas na ordem de 4 bilhões de reais. E ainda falando sobre despesa, nós temos dois indicadores coletados no SNIS que relacionam a despesa. Um deles é a despesa média per capita e o outro a despesa média por unidade edificada. A despesa média per capita pega essa despesa total com serviços de drenagem e divide pela população urbana no município. Esse indicador registrou uma média nacional de R$ 27,99 por habitante por ano, com valor máximo no Centro-Oeste de R$ 37,17 por habitante ano e valor mínimo na região Nordeste de R$ 17,18 por habitante ano. O outro indicador, que é a despesa por unidade edificada, a despesa por unidade edificada. Ela pega o total de unidades edificadas, que são os imóveis cadastrados no cadastro imobiliário do município, e divide, pega a despesa e divide pela quantidade de unidades edificadas. Registrou-se uma média nacional de R$ 69,82 por imóvel ano, com valor máximo na região Sudeste de R$ 80,28 por imóvel e valor mínimo na região Nordeste de R$ 43,73 por imóvel. E quando comparamos as receitas frente às despesas, nós notamos que a lógica para o setor é o déficit financeiro, onde as despesas informadas são maiores que as receitas informadas dentro de um município. Nesse sentido, 46,9% dos municípios são deficitários. Outros 36,1% possuem equilíbrio financeiro, que é quando o município ele responde que as despesas por drenagem se equivalem às receitas. E somente 7,7% dos municípios afirmaram superávit
superávit financeiro, que é quando as receitas informadas são maiores do que as despesas dentro do município. E ainda falando sobre despesas, um dos gastos relacionados aos serviços de drenagem é o pessoal alocado no serviço. Em 2020, foi informado um total de 45,8 mil pessoas alocadas no serviço de drenagem. Destes, 28,4 mil correspondem a pessoal próprio da prefeitura e 17,4 mil correspondem a trabalhadores terceirizados. Analisando a taxa de trabalhadores, a média nacional para esse índice é de 0,29 trabalhadores por mil habitantes, com valores máximos na região norte, de 0,40 trabalhadores por mil habitantes, e valores mínimos na região sudeste, de 0,24 trabalhadores por mil habitantes. E quando comparamos essa média com os outros módulos, notamos que o serviço de drenagem possui a menor taxa de trabalhadores alocados no serviço, sendo quase 7 vezes menor que essa mesma taxa para os serviços de resíduos sólidos e 4 vezes menor que essa mesma taxa para os serviços de água e esgotos. Tá? Conforme nós conversamos com os municípios, nós notamos que uma explicação para esse valor baixo nessa taxa é que não se possuem trabalhadores alocados especificamente para os serviços. Às vezes, e é comumente, já que os serviços de drenagem possuem característica de administração direta, onde a própria prefeitura realiza os serviços, que os trabalhadores alocados em resíduos sólidos já façam as atividades de drenagem por consequência. Esse é um dos motivos desse valor, essa taxa para drenagem ser menor quando comparado a outros módulos. E avançando em nossa apresentação, nós temos a coleta de dados sobre investimentos, que são os investimentos contratados e desembolsados no ano de referência de 2020. Para os investimentos contratados, dos 4.107 municípios participantes, 2.260 informaram não coletar dados para os investimentos contratados. Já outros 1.846 declararam um montante no valor de 4,6 bilhões para os investimentos contratados. Quando nós analisamos o desembolso de investimentos, 2.184 municípios declararam não desembolsar investimentos, já outros 1.923 informaram um montante no valor total de 3,5 bilhões. E o SNIS ele coleta dois indicadores referentes aos investimentos. Um é o investimento contratado per capita, onde se pega o valor total de investimento contratado e divide-se pela população urbana cadastrada no município. Esse valor nos trouxe uma média nacional dos investimentos contratados per capita de R$ 38,21 por habitantes por ano, com valor máximo na região norte, de R$ 64,99 habitantes ano, e valor mínimo na região sul, de R$ 31,03 habitantes ano. Similarmente, para os investimentos desembolsados, nós temos investimentos desembolsados per capita, onde se pega o total de investimento desembolsado e divide-se pelo total da população total cadastrada no município, população urbana. Esse valor registrou uma média nacional de R$ 28,67 por habitante ano, com valor máximo na região centro-oeste, de R$ 37,18 por habitante, e valor mínimo na região norte, de R$ 27,20 por habitante, ambos no prazo de um ano. E bem, com isso nós finalizamos a apresentação, nós percorremos todas as informações que caracterizam o segundo diagnóstico anual, que são informações referentes às características administrativas e financeiras com serviço. E espero que essa apresentação seja útil para os prestadores que irão preencher o SNIS esse ano, que tenhamos conseguido sanar essas dúvidas referentes à cobrança pelos serviços. Os nossos contatos estão aqui nessa tela, aqui está nosso e-mail e os nossos números de telefone. E qualquer dúvida relacionada ao preenchimento das informações, a cadastro de usuários para fornecimento dessas informações no nosso sistema, nós estamos disponíveis. Dentro de qualquer um desses números vocês conseguem contato com a gente. E agora eu passo a palavra para minha colega Marília,
Ela também é pesquisadora do SNIS e ela vai mostrar onde dentro do nosso sistema vocês conseguem fazer achar os nossos dados, onde eles são publicados, e a Marília vai demonstrar para vocês. Eu passo a palavra para ela agora. Obrigada, João, pela apresentação. Muito bom entender um pouquinho, né, como que funciona o sistema de drenagem no nosso país. Como o João falou, meu nome é Marília Cândida, eu sou pesquisadora do SNIS, alocada na equipe de TI e Comunicação. Sou engenheira ambiental formada pela Universidade de Brasília, com especialização em gestão ambiental, e atualmente curso mestrado também na Universidade de Brasília em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. E o que eu vou apresentar para vocês é como encontrar as nossas informações. O SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ele está alocado basicamente em um site onde você consegue encontrar todas as nossas informações. Então, se você acessar snis.gov.br, você vai ter acesso a tudo aquilo que nós publicamos. Então, logo na nossa página inicial, nós temos o Panorama do Saneamento Básico no Brasil 2021, que foi uma documentação que nós criamos com o intuito de trazer de forma objetiva, clara e didática os principais conceitos de saneamento, bem como uma visão de como está a prestação de serviço considerando os 4 componentes. Então, lá no capítulo 5 desse documento, você vai encontrar tudo sobre drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e é bem interessante. Recomendo que vocês entrem aqui nesse banner e acessem esse documento. E aqui no nosso site nós também temos o nosso painel de informações sobre saneamento, que eu vou falar um pouquinho melhor dele daqui a pouco. Os nossos diagnósticos do SNIS 2021, então o que o João apresentou agora há pouco, já está no nosso site, então você já consegue entrar lá, fazer o download tanto desse documento quanto do Visão Geral, que foi a primeira parte. E aqui nós também conseguimos ter acesso ao nosso série histórica, aos cadernos temáticos, temos acesso ao projeto Acertar, a série histórica de diagnósticos e dados dos módulos do SNIS, então tem para água, esgoto, resíduos sólidos, e aqui nós temos o para águas pluviais, com dados de 2015 a 2020, e aqui a nossa área do prestador. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é o nosso painel de informações sobre saneamento, que é uma aplicação que nós fizemos de uma forma que nós conseguimos trazer todas as nossas informações do SNIS em um só lugar. Então, se você clicar aqui nesse ícone Águas Pluviais Urbanas, que é o nosso tema do dia, você vai conseguir acessar o painel exclusivo de Águas Pluviais Urbanas. Essa aqui é a página inicial dele. Então, você tem informações, né, dados gerais, você tem informações da amostra, infraestrutura, então ele é basicamente um resumo. Essas informações estão disponibilizadas para todos os anos de coleta, no caso, né, de 2015 a 2020. E, passando do painel exclusivo de drenagem e manejo das águas pluviais, nós também conseguimos acessar, aqui no painel do setor saneamento, algumas informações que também falam de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, que no caso temos a apresentação de todos os componentes, mas temos sim algumas informações exclusivas para drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então aqui você consegue ter essas informações de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais resumida. E aí, voltando para o nosso site, nós temos o nosso xodó, que é o painel de indicadores. Esse painel de indicadores, quando você acessa ele, você vai para uma aplicação totalmente independente, onde você encontra informação dos 4 componentes do saneamento. E quando você acessa a parte de águas pluviais, nós temos informações de todos os indicadores de águas pluviais, tanto pelo Brasil, mas se você usar aqui o mapinha, você seleciona, você consegue ver esses indicadores pela região. Se você escolher um estado, você vai ver os indicadores calculados por estado, automaticamente ele já recalcula tudo. E se você selecionar um município, ele também vai recalcular para esse município. Ao mesmo tempo que ele faz esse cálculo, você também consegue acessar cada um desses indicadores e ter uma descrição, ter como que esse indicador é calculado, um comparativo. Então, esse painel, ele é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta super útil,
para você que trabalha, né, que atua no setor do saneamento, que precisa entender de forma rápida, clara, objetiva, como que está acontecendo essa prestação de serviços, entrar no nosso painel é uma coisa muito boa para você conseguir sanar as suas dúvidas. E como eu falei, né, como o João falou, as nossas equipes, elas estão disponíveis para você entrar em contato conosco, para você tirar suas dúvidas, tanto pelo e-mail que o João colocou, para entrar em contato com a equipe de drenagem, e também por esses telefones que tem aqui na nossa abinha Fale Conosco. Lá também você tem os contatos das demais equipes. Então, o que nós temos, né, no nosso site é tudo produzido pela equipe. Então, é um trabalho bem esforçado, tem muita informação, tudo sobre saneamento está nesse site. E nós convidamos vocês já para ficarem atentos para os próximos lançamentos, porque esse foi o segundo dos nossos 4 diagnósticos que serão lançados ao longo do ano. No dia 5 de julho, nós teremos, né? Não vou dizer dia 5 de julho, mas em julho, nós teremos ali o nosso terceiro caderno, nosso terceiro diagnóstico de águas pluviais, trazendo ali a questão de gestão técnica, tá ok? Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do nosso sistema, a respeito da apresentação, em questão de dados. Vocês podem entrar em contato com a equipe pelos contatos que o João já passou e eu também, ok? Obrigada, gente, e até mais.